Eu confesso que essa história vai ser difícil de ouvir. É uma história muito triste. Mas se isso acontecesse comigo e com minha família, eu gostaria que as pessoas soubessem, então me sinto na obrigação de contar. Mas antes de contar a história de hoje, se você gosta desse formato de histórias estranhas, sombrias e misteriosas, você está no lugar certo. Então se inscreva no nosso canal para fazer parte dessa comunidade e ative todas as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Bom, agora sem enrolação, vamos à história de hoje. Em 1996, Kate Fleming, com 21 anos, estudava francês na Universidade de Oregon. Naquele verão, ela foi convidada para uma viagem de acampamento com alguns amigos bem próximos e também com gente que ela ainda não conhecia. O destino era um lugar deslumbrante, nas montanhas da Cordilheira Serra Nevada, na Califórnia. Mas, assim que chegaram, a Kate nem deu bola para a paisagem. O foco dela ficou todo no James King, de 25 anos. Para quem estava lá, parecia que o James e a Kate se apaixonaram à primeira vista. Durante toda a excursão, os dois ficaram colados um no outro. Quando voltaram, o James se mudou de Seattle para Oregon só para ficar com a Kate. E, depois que ela terminou a faculdade, eles se casaram em Las Vegas e foram morar em São Francisco. O James sempre foi um cara vidrado em tecnologia e logo arranjou emprego numa empresa da área, testando produtos novos e escrevendo resenhas voltadas para o público comum. Basicamente, ele ganhava para brincar com gadgets, e adorava isso. Além disso, o casal abriu 2 lojas boutique em São Francisco, uma farmácia de manipulação e outra de roupas alternativas. A Kate era quem tocava as duas em tempo integral. Em 2006, a vida dos Kim estava indo muito bem, tanto no financeiro quanto na família. Eles tinham uma filha de 4 anos chamada Penelope e uma bebezinha de 7 meses, a Sabine. Kate e James eram pais super dedicados, mas o James era especialmente conhecido por largar tudo só para ficar com as filhas. Na verdade, amigos e parentes diziam que era impossível conversar com ele quando as meninas estavam por perto. Ele se distraía fácil, ficava só olhando para elas e, do nada, saía no meio da conversa para brincar com as filhas. Também era comum ele levar as meninas para o trabalho, mesmo que a empresa não permitisse. Numa sexta-feira, dia 17 de novembro, o James, a Kate e as 2 meninas colocaram as coisas no carro e pegaram estrada rumo ao norte, para Seattle. A ideia era passar o dia de ação de graças com a tia e o tio do James, que moravam lá. E também aproveitar que estavam considerando se mudar de São Francisco para explorar possíveis lugares. E Seattle parecia um bom lugar. Então, a viagem servia tanto para ver a família quanto para dar uma olhada na cidade. Tarde da noite de sexta-feira, depois de uma longa viagem, eles chegaram finalmente em Seattle. Nos dias seguintes, curtiram bastante com os parentes e celebraram o dia de ação de graças. Na sexta-feira seguinte, 24 de novembro, um dia depois do feriado, o James, a Kate e as meninas botaram tudo no carro de novo logo cedo, se despediram dos tios do James e seguiram viagem. Em vez de ir direto para São Francisco, o que levaria o dia inteiro ou mais, decidiram parar em Portland, Oregon, para almoçar com uma amiga da Kate dos tempos de faculdade. Depois de umas 3h30 a 4 na estrada, chegaram em Portland. Encontraram a amiga, almoçaram bem e depois foram para um hotel descansar. Na manhã seguinte, o plano era simples, entrar no carro e ir direto para casa. Mas a Kate sugeriu ao James, e se a gente aproveitasse mais um pouco aqui, saísse só de tarde e fizesse uma parada a meio caminho para descansar de novo? James achou uma ótima ideia. Pegaram o mapa e a Kate encontrou um lugar de férias ótimo para famílias, praticamente na metade do caminho entre onde estavam e casa. Chamava-se Lodge Tututon e ficava na costa do Oregon, numa cidade chamada Gold Beach. Eles pensaram, perfeito, é isso que a gente precisa. Kate ligou para lá e fez a reserva para o mesmo dia. Depois de um ótimo sábado em Portland, entraram no carro no fim da tarde e seguiram viagem rumo ao Lodge, descendo para o sul. Por volta das 8h30 da noite, ainda na estrada, James sentiu fome e falou, vamos parar para comer alguma coisa. A família parou num restaurante de beira de estrada, ali no centro do Oregon. Comeram algo rápido e voltaram para a estrada às 9 da noite. Desse restaurante até o Lodge seriam mais umas 2h30 de viagem. Mas, depois de dirigir por cerca de 2 horas, o James percebeu que tinham perdido a saída certa da estrada. Quando olharam o mapa, viram que voltar para o ponto certo ia levar um bom tempo a mais. Resolveram procurar um atalho, e acharam um.
Bastava continuar indo para o sul e então virar à esquerda num local específico, pegando uma estrada chamada Bear Camp Road, que, teoricamente, levava direto até lá. O problema é que o mapa não mostrava o quão perigosa era a Bear Camp Road. Ela começava a uma altitude de cerca de 300 metros, mas subia rápido até mais de 1.200 metros. Apesar de asfaltada, era uma estrada super estreita, quase cortada na encosta, cheia de penhascos e sem nenhuma proteção. No verão, até dá para passar por lá. É quando a estrada tem alguma manutenção. Mas no inverno, ninguém limpa essa estrada. Uma simples nevasca já faz com que a estrada seja impossível de andar. Fora que a Bear Camp Road passa por uma área muito isolada do Oregon, com pouquíssimas pessoas por perto. Se algo der errado ali, é cada um por si. Mas os Kim não sabiam de nada disso. Depois de um tempo indo para o sul, entraram na Bear Camp Road e começaram a subir a montanha devagar. Enquanto o James dirigia, a Kate dormiu no banco do passageiro. As meninas apagaram no banco de trás. E lá fora começou a nevar. 1 hora depois, a Kate acordou. E a primeira coisa que percebeu foi como a neve estava forte lá fora. Estava nevando tanto que o James tinha os limpadores de para-brisa no máximo. E mesmo assim, mal dava para enxergar a estrada. Ela olhou para o James, que estava todo tenso, olhando para a estrada com os olhos vidrados. A Kate perguntou: "O que está acontecendo? Será que a gente deveria parar e voltar?" E o James, sem nem tirar os olhos da estrada, respondeu: "Sim, amor. Eu queria dar meia volta. Mas a estrada é tão estreita que não dá." Mesmo sem estar muito convencida, a Kate confiou nele e falou: "Tá, então vamos continuar." E foi o que eles fizeram, subindo pela passagem da montanha. Lembrando que eles estavam dirigindo literalmente na beira de um penhasco. À esquerda do James não tinha nada além de um abismo. E a estrada, totalmente coberta de neve, estava muito escorregadia. Mesmo indo bem devagar, às vezes o carro começava a deslizar e ficava perigosamente perto da borda do penhasco. A tensão era enorme. E mesmo depois de andarem vários quilômetros naquele sufoco, ainda não tinham encontrado um ponto onde pudessem dar meia volta. Eles chegaram a parar algumas vezes nas subidas, puxar o freio de mão, e um deles saía para tirar galhos ou pedras do meio da pista, que era absurdamente estreita. Até que, em certo momento, a Kate falou: "Você tem que parar. Tem que dar ré daqui mesmo. Essa é a única saída." James colocou o carro em marcha ré, abriu a porta para olhar onde estava a borda do penhasco e garantir que não ia sair da estrada por engano. Bem devagar, sem nem tocar no acelerador, ele começou a manobrar, o mais cuidadoso possível para não despencar ribanceira abaixo. E isso durou horas. Com certeza foi uma das experiências mais estressantes que já passaram. Finalmente, chegaram a uma bifurcação que o James reconheceu. Tinham duas opções: ou voltavam tudo por aquele caminho perigoso de onde vieram, cheio de penhascos e curvas, ou viravam à esquerda e desciam a montanha por uma estrada bem mais larga, que parecia levar direto até a base. Pensaram: a gente não sabe onde essa estrada dá. Não tem nenhuma placa clara. Mas se estivermos descendo, talvez o tempo melhore. Quem sabe tenha casas, um posto, qualquer coisa. Pior que isso não deve ser. Então o James virou o carro e começou a descer por essa nova estrada. Mas, infelizmente, foi a pior escolha que poderiam ter feito. Aquela estrada era um beco sem saída usado por madeireiros no verão. Daquele ponto em diante, a estrada deixou de ser asfaltada. Virou um caminho de terra, cheio de buracos, e ficou ainda mais estreita. O casal percorreu uns 24 quilômetros por aquela estrada estreita e tortuosa, outra vez andando à beira de penhascos, até que chegaram a mais uma bifurcação. Podiam virar à direita ou seguir em frente, mas, de novo, não tinha nenhuma placa dizendo para onde ia cada caminho. James parou o carro bem no meio da interseção e ficou claro: estavam totalmente perdidos e em perigo. Pegaram os celulares, tentaram ligar para alguém, mas não tinham sinal. Enquanto tentavam fazer as ligações, um deles notou que a neve tinha parado e começado a chover. A neve acumulada no chão parecia estar derretendo. Depois de vários minutos tentando contato sem sucesso, James disse: "São 2 da manhã. A gente tá exausto. Vamos dormir aqui mesmo, deixar o carro ligado e com o aquecedor ligado. Quando acordarmos, a chuva provavelmente vai ter derretido tudo e a gente consegue sair daqui." Com esse pensamento, a família ficou mais tranquila. Parecia que não era o fim do mundo. Kate, James e as meninas adormeceram no carro, com o aquecedor ligado. Mas, ao acordarem, perceberam que tudo tinha piorado muito. Em algum momento da madrugada, a temperatura caiu de novo,
e aquela chuva virou uma nevasca pesada. Toda aquela água acumulada virou gelo, e quase 30 centímetros de neve nova cobriam tudo. Eles estavam completamente presos. Mesmo assim, Katie e James não entraram em pânico, lembrando que tinham visto um caminhão de neve parado no começo da Bear Camp Road. Aquilo, para eles, significava que, se nevasse, alguém viria limpar a estrada. Naquele dia, eles ficaram o tempo todo dentro do carro. Comeram alguns lanches, leram livros, mantiveram o aquecedor ligado e esperaram por ajuda, mas ninguém apareceu. Katie e James tentavam usar os celulares de tempos em tempos, mas sem sucesso. Nunca tinha sinal. Quando anoiteceu de novo, a família se encolheu no carro, que agora estava congelando, enquanto do lado de fora podiam ouvir ursos circulando. Enquanto isso, em São Francisco, um amigo da família, que tinha percebido o sumiço dos Kim desde segunda-feira, procurou a polícia na tarde da quarta e registrou o desaparecimento. Na mesma noite, uma equipe de busca foi formada, mas a família Kim não fazia ideia. Na manhã seguinte, na quinta-feira, os Kim acordaram. Sobreviveram a mais uma noite congelante, mas agora já consideravam a possibilidade real de que poderiam morrer se não conseguissem nenhum socorro. Kate chegou a dizer: "Você tem que me prometer que, se nossas filhas morrerem aqui, você vai me matar também." E o James disse que sim. Naquele momento, os dois já não acreditavam que alguém fosse socorrê-los. A essa altura, pensaram que a única chance seria fazer um sinal de fumaça que algum piloto pudesse ver do alto. Então, tiraram os 4 pneus do carro, juntaram tudo que pudesse queimar, inclusive o cordeirinho de pelúcia da Penélope, e empilharam tudo. Assim que acenderam o fogo, uma densa nuvem preta subiu para o céu. Por um instante, ficaram cheios de esperança. Mas o fogo apagou rápido. Eles não conseguiram reacendê-lo e ninguém apareceu. No fim da noite, estavam todos de novo dentro do carro, congelando. Lá fora, os ursos ainda circulavam. A comida quase tinha acabado e as meninas, que antes choravam de medo, agora estavam silenciosas, com frio, miseráveis. Enquanto todos tremiam tentando se aquecer, James percebeu que, se não fizesse algo, todos morreriam ali. Na manhã seguinte, na sexta-feira, quando acordaram, James contou para Katie que tinha analisado o mapa e viu que havia uma cidade a mais ou menos 4 milhas a leste. Ele acreditava que conseguiria chegar lá em cerca de 2 horas de caminhada. Na hora, a Katie disse: "Não, você não pode ir. A gente precisa de você aqui. Com certeza já tem uma equipe de resgate nos procurando, e a gente tem que ficar junto para ser encontrado." Mas o instinto do James dizia que ninguém ia chegar a tempo, que a única saída era ele ir buscar ajuda por conta própria. No fim, a Katie, contrariada, acabou concordando, porque viu que ele realmente acreditava que aquilo era o melhor a fazer. Às 7h45 da manhã, o James deu um abraço forte e beijou as 2 filhas, dizendo que as amava muito e que logo estaria de volta. Depois abraçou a esposa, falou que a amava também. E então se virou e começou a andar pela estrada, até sumir de vista. Ao mesmo tempo, sem que eles soubessem, centenas de pessoas e vários helicópteros já estavam varrendo a Bear Camp Road atrás deles. 2 dias depois, no domingo, 3 de dezembro, uma semana depois de ficarem presos, um piloto de helicóptero que fazia parte das buscas sobrevoava a Bear Camp Road quando viu pegadas na neve. Começou a seguir as marcas, mas em certo ponto elas desapareciam debaixo de umas árvores, e ele não conseguiu acompanhar mais. Como estava com pouco combustível, o piloto decidiu voltar e seguir o caminho das pegadas no sentido contrário, para ver de onde vinham. Ele voltou voando e, depois de um tempo seguindo as pegadas ao contrário, chegou a uma clareira. Bem no meio dela estava o carro da família. Ao lado do carro, a Katie acenava com um guarda-chuva de um lado para o outro, tentando chamar atenção. O piloto, na hora, entendeu quem eram, mas não tinha combustível suficiente para pousar e resgatar eles. Então ele pairou o helicóptero o mais baixo que conseguiu. Fez contato visual com a Katie para tranquilizá-la. Tipo, "Tô te vendo, a gente vai voltar." E marcou no mapa exatamente onde estavam. Voltou para a base e logo outro helicóptero foi enviado para lá. Esse segundo helicóptero foi até a clareira e pousou. Assim que o piloto desceu, viu a Katie correndo na direção dele, com as 2 filhas no colo. As meninas pareciam estar bem. Ela chorava de emoção e agradecia o tempo todo. No meio disso tudo, perguntou: "Você tá aqui por causa do meu marido? O James te disse onde estávamos?" O piloto, meio confuso, respondeu que não. Foi aí que a Kate explicou. 2 dias antes, o James tinha saído sozinho para ir até uma cidade próxima buscar ajuda, mas ainda não tinha voltado.
Foi só então que o piloto entendeu a situação e disse: "Não, senhora, a gente ainda não encontrou o James." Kate ficou devastada. Chorou muito enquanto ela e as filhas eram colocadas no helicóptero que as levou da floresta direto para um hospital, onde foram atendidas e se recuperaram totalmente. Enquanto isso, a operação de resgate, que até então cobria toda a Bear Camp Road, passou a se concentrar só na área onde tinham encontrado o carro da família. Chamaram rastreadores profissionais para seguir as pegadas do James. Eles encontraram os rastros rapidamente e começaram a segui-los. Depois de tomar a decisão mais difícil da vida dele, a de deixar a família sozinha, no meio do mato, sem comida, sem energia, sem saber se ia vê-los de novo, James caminhou cerca de 5 quilômetros pela estrada por onde tinham vindo. Só que, em vez de seguir em linha reta para essa cidade mais próxima, ele acabou saindo do caminho. Desceu um dos penhascos até encontrar um rio. Acredita-se que, ao ver o rio lá de cima, ele pensou que seria um atalho mais rápido até a cidade. Ao chegar no rio, enquanto ia seguindo, foi deixando pedaços de roupa e papéis rasgados para marcar o caminho, caso precisasse voltar para Kate e as meninas. Ele seguiu o curso do rio por vários quilômetros. Depois de pelo menos 2 horas caminhando e sem encontrar sinal da cidade, provavelmente percebeu que tinha errado o caminho, ou subestimado a distância. Mesmo assim, ele não voltou. Continuou indo, acreditando que aquela ainda era a única chance da família sobreviver. Seguiu cruzando rios gelados, se molhando todo, subindo e descendo montanhas, andando por áreas super acidentadas, só com roupas casuais, tênis, calça e jaqueta, sem comida, sem água. Ele caminhou até anoitecer, percorreu uns 16 quilômetros. Quando a noite caiu, ele se deitou para dormir. Aquela deve ter sido uma das piores noites da vida dele. Imagina, no meio do nada, com frio, molhado, sem saber se a família ainda estava viva e com temperaturas próximas de 0. Mas ele sobreviveu à noite, e no sábado de manhã, mesmo completamente destruído fisicamente, se levantou e seguiu. Para ele, nada mais importava. Tudo era pela família. Passou o dia inteiro andando, entrando e saindo de riachos congelados, escalando terrenos difíceis, até que chegou ao fundo de um desfiladeiro, ao lado de um rio. Lá, caiu de joelhos, adormeceu e morreu. James sucumbiu à hipotermia, exausto, tentando salvar a família até o fim. O corpo dele foi encontrado 2 dias depois que a esposa e as filhas tinham sido resgatadas com vida. Mais tarde, descobriram que essa tal cidade que James estava tentando chegar não ficava a 4 milhas do carro da família, como ele tinha pensado, mas a cerca de 24 quilômetros, em linha reta no mapa. Só que ninguém anda em linha reta na mata. Tem montanhas, rios, obstáculos. Para chegar até a cidade, James teria que andar algo entre 30 e 40 quilômetros, passando por 4 montanhas diferentes. Ou seja, era praticamente uma missão suicida desde o começo. No fim das contas, James percorreu 16 quilômetros por um dos terrenos mais difíceis dos Estados Unidos, só com roupa de passeio. Os rastreadores disseram que o que ele fez foi sobre-humano. E o piloto do helicóptero contou depois que se não tivesse visto as pegadas do James na neve e seguido, nunca teria encontrado a Kate e as meninas. E foi aí que perceberam. Aquelas pegadas tinham sido feitas pelo James depois que ele saiu para buscar ajuda. Mesmo que isso tenha custado a própria vida, no fim, foi ele quem salvou a família.